privilégio poder estar trazendo essa mensagem hoje. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Vamos ler aí do verso 17 ao verso 1 do capítulo 4. Filipenses, capítulo 17, ou melhor, capítulo 3, do verso 17 ao capítulo 4, verso 1. Diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tende a ter subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, assim, amados, permaneceis deste modo, firmes no Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, da tua bondade e do teu cuidado com cada um de nós. Damos graças a Deus pela vida dos irmãos aqui presentes, apesar da chuva e apesar dessa queda de energia, o Senhor tem providenciado e nos dado essa oportunidade de cultuar o teu nome e meditar na tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, ilumina esse texto, ilumina nossas mentes para entender o que a tua palavra diz e que possamos aplicar em nossas vidas. Assim nós pedimos a tua direção em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, gostaria de iniciar fazendo duas perguntas. Primeira, o que tem ocupado a sua mente e o seu coração? E a outra é, pelo que você tem vivido? Essa é uma pergunta que eu tenho feito para mim mesmo durante essa semana. E a razão é porque eu tenho refletido e meditado em algumas coisas que eu tenho visto. Principalmente ao ver pessoas que muitas vezes estão em posição de autoridade dentro da igreja, pastores, presbíteros, oficiais, e as pessoas que muitas vezes deveriam ser modelo de conduta e vida para nós, às vezes elas acabam vacilando, né? E andando exatamente, ou fazendo exatamente o oposto daquilo que elas deveriam ser. A gente sabe o que é esperado de um cristão, todo mandamento, toda obediência que o Senhor Jesus deu para todos os cristãos. No entanto, muitas vezes, quando a gente vê sendo feitos por pessoas que estão nessa posição de oficiais, parece que o pecado é mais grave e é maior, e de fato é. Porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. E cada um será julgado de acordo com o seu nível de conhecimento. Então, quem mais ouviu a palavra do Senhor, quem mais entendeu ela, quando a rejeita e se opõe a ela, essa pessoa está rejeitando o próprio Cristo. Ela tem mais acesso ali à verdade. E eu fiquei meditando como isso muitas vezes é desanimador para nós, que muitas vezes olhamos para aquelas pessoas que estão nessa posição e nós vemos como referência, até no entanto, elas caírem ali e nos dá um mau exemplo. Isso é desanimador, né? Quando você se inclina em alguém que está numa posição de autoridade e essa pessoa cai, você cai juntamente com ela. E ao observar isso, eu me fiz a seguinte questão, né? Será que um dia eu não posso me tornar igual a esses homens? Obviamente, nós sabemos que tem aqueles ministros que são fiéis, aqueles que mantêm um bom exemplo de conduta, como Paulo vai dizer a Timóteo, que os presbíteros eles devem ser irrepreensíveis, mas mesmo dentro desse bolo, aqueles que são lobos devoradores. E aqueles que, na verdade, até são homens sinceros diante de Deus, mas parece que estão passando por um processo de esfriamento
E eu me pergunto o que às vezes leva esses homens a chegarem nesse ponto, de brincarem com as coisas sagradas, de fazerem pouco caso com as coisas de Deus. E eu falo especificamente do nosso meio mesmo, presbiteriano, não de outras igrejas. Muitas vezes a gente fala da nossa teologia elevada e do nosso conhecimento elevado, no entanto, que impacto a gente tem causado na sociedade e no mundo? Como é que isso tem se manifestado em ações práticas? O que é que nós temos feito de verdade? Qual a diferença que nós temos feito no mundo? Nós temos vivido essa realidade, esse evangelho que pregamos, ou é meramente o evangelho intelectual? Não adianta ter só ortodoxia, devemos ter ortopraxia, a prática correta da vida cristã. Mas eu fiquei com essa pergunta: será que, de fato, corro o risco de me tornar futuramente um desses ministros? Pessoas que são insensíveis, que brincam com coisas sérias? O apóstolo Paulo ele vai dizer em Efésios capítulo 5, dizendo aos irmãos: olha, não haja palavra torpe em vossa boca, nem gracejos inconvenientes. E às vezes eu me pergunto que alguns ministros, quando eles leem esse texto, o que é que passa na cabeça deles? Porque aqueles que deveriam ser um exemplo de conduta, na verdade, às vezes, estão agindo pior que pessoas do mundo. E obviamente escandaliza, né? Obviamente escandaliza. Agora, se esses homens muitas vezes chegam nesse estado moral, imagina nós, que não somos ministros. Nós que simplesmente somos membros comuns. Sentamos no banco das igrejas, lemos a palavra, e muitas vezes estamos ocupados com tantos cuidados desse mundo, né? Qual o risco que nós corremos? Se estes que são a referência, muitas vezes são assim, imagina nós. A diferença é só que eles acabam chamando mais atenção, uma vez que eles estão nessa posição de autoridade. E aí, novamente, nós podemos perguntar: como você tem vivido? O que é que tem se passado no seu coração? O que é que você tem alimentado? Porque realmente o pecado, ele não atua, ele não chega de forma abrupta, mas ele vem sorrateiramente, aos poucos, você vai dando abertura, até que de repente você já caiu e vai se encontrar numa situação bastante difícil. Né? A gente diz que Satanás ele costumava ser um anjo de luz, né? Até ele se corrompeu. Então nós devemos ter cuidado, devemos vigiar nesse sentido. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos justamente sobre isso, né? Qual o nosso chamado, né? O chamado para viver para Deus. E muitas vezes esse declínio da consciência, esse declínio de homens e mulheres, isso vale para todos, não só ministros, mas para cada um de nós. Aos poucos eles vão dando abertura e vão se esfriando. E daqui a pouco correm o risco de se transformarem em, se brincar, demônios. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa epístola, ele estava preso. Provavelmente ele escreveu ali por volta do ano 60 depois de Cristo. E apesar de estar preso, essa carta aqui é conhecida como uma carta da alegria, porque Paulo continuamente estimula os irmãos a se alegrarem no Senhor. E caso alguém tenha alguma dificuldade aqui com o termo de Filipos ou Filipenses, né, os filipenses eram cidadãos da cidade de Filipos, uma cidade da Macedônia. O nome Filipos vem de Filipe II, o pai de Alexandre o Grande, né, aquele grande imperador, e ele nomeou a cidade com o seu nome. Foi a primeira cidade da Europa a ser evangelizada por Paulo. Ele foi lá e evangelizou. E quando Paulo escreve essa carta, ele tem algumas razões, né? Mas pelo menos duas aqui eu gostaria de destacar. Uma delas é alertar a respeito dos falsos mestres que estavam se introduzindo ali dentro da igreja, e outra é fortalecer os irmãos que estavam passando por um período de perseguição. E como é que o crente ele identifica um falso profeta? Como identificar um falso mestre? Como identificar um falso cristão? É importante. E o outro ponto aqui é como lidar com os sofrimentos, como lidar com as perseguições. E Paulo aqui ele vai apontar para a glória. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a promessa da vida eterna, o propósito para o qual vivemos, então percebemos que esse mundo e os sofrimentos aqui presentes não são nada comparado com as coisas que Deus preparou para nós. É assim que nós vencemos. Agora, olhando isso tudo, essa situação nossa, às vezes parece que nós vivemos no sistema, e de fato vivemos. Um mundo corrompido, influenciado pelo maligno, mídias, ideias, ideologias, filosofias, que entram dentro da igreja, e muitas vezes nós também somos influenciados por essas ideias. E às vezes você corre o risco de
ao se atrever a obedecer a Escritura e ser fiel ao texto bíblico, você pode desagradar a própria igreja. Você pode ser desagradável aos próprios irmãos. Talvez a impressão que vai passar é que você está querendo ser santo demais. No entanto, nós devemos ser fiel a Deus, ainda que isso desagrade aos homens. E aqui eu gostaria de, então, trazer algumas recomendações de Paulo, baseado nesses versos que nós lemos, de como podemos manter a nossa fé firme e não cairmos. Como nós podemos estar firmados no Senhor e não correr esse risco de ter uma fé fria e nos tornarmos pessoas insensíveis com o sofrimento alheio, com a dor do outro, com os perdidos e simplesmente tratarmos o ambiente da igreja como algo meramente religioso, sem ter uma vida íntima com Deus. Tendo então esse cuidado de motivar os irmãos, Paulo ele vai dar algumas recomendações aqui. E a primeira aí, nós vimos no verso 17, é que ele vai dizer aos irmãos que é importante que eles tenham modelos de conduta ou de referência. Vejam aí, no verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. O próprio Paulo se coloca como referência para que os cristãos olhem para a sua conduta e sigam o exemplo. Obviamente, não é que Paulo está dizendo, eu sou o centro, eu sou a perfeição, todos devem olhar para mim. Claro que não. Ele mesmo vai dizer, né, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E logo mais adiante aqui, ou melhor, um pouquinho voltando antes, no capítulo 3, ele mesmo vai mostrar isso em alguns momentos, que Cristo, ele é o centro de tudo. Por exemplo, se nós olharmos aí, o capítulo 2, versículo 5, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele está colocando o modelo aqui. No capítulo 2, ele já disse quem é o nosso referencial, é Cristo. No entanto, agora, dentro desse texto aqui que nós lemos, do verso 17, a razão é porque dentro da igreja existem várias pessoas. E nós sempre corremos o risco de sermos influenciados ou por um ou por outro. Então ele está dizendo, escolham bem as suas referências em quem vocês vão basear a sua conduta. Então você tem os apóstolos, você tem os companheiros ali de ministério de Paulo, ele está dizendo, olha, olhem para nós, vejam o nosso exemplo. Porque dentro da igreja também vão ter aquelas pessoas que vão brincar com o pecado, que vão brincar com a graça de Deus, que vão achar que você pode ser cristão e viver de qualquer jeito e agir de qualquer maneira. E Paulo vai dizer, não sigam esse modelo, não sigam essa referência, sigam o nosso exemplo. Ele não só diz, sejam imitadores meus, mas ele também diz, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Eu fico me perguntando, quantos de nós teríamos a coragem de recomendar isso para outro irmão? Olha, observe a forma como eu tenho vivido, o modelo. E ele utiliza o termo observai. Ou seja, a ideia de você avaliar, observar, criticar, analisar. Se alguém viesse, ou se toda a igreja viesse analisar a nossa vida para utilizar como modelo e como referência, como seria a igreja? O que eles encontrariam em nós ao nos observar, ao nos avaliar? Não só nos momentos de cultos, mas fora do culto, dentro de casa, nos momentos em que estamos sozinhos, o que nós fazemos, o que nós vemos, quais são os nossos planos e projetos. E isso eles vão observar. Paulo está dizendo, olhe para nós, nós temos seguindo um caminho. Quando a gente olha aqui no capítulo 3 também, no versículo 10, ele diz, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo ele vai, nesse momento aqui, dizer como ele deixou tudo para trás para seguir a Cristo e como esse processo de sofrimento o conforma ao próprio Cristo. Os sofrimentos nos conformam à imagem de Cristo, nos moldam a Ele. Ele está dizendo, olha, ele está olhando para um alvo também, que é Cristo, que é o reino de Deus. Ele não está afirmando aqui que ele é perfeito. Por exemplo, no verso 13 ele diz, não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado,
Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo dele é Cristo. E veja que ele já admitiu que ele não é perfeito. Ele não é perfeito. Então aqui o que ele está dizendo é, ele não está dizendo que está substituindo a Cristo, mas que dentro do reino de Deus, dentro da igreja visível, vão ter pessoas que representam o reino, que representam a Cristo, que andam conforme os seus ensinamentos, e aqueles que, mesmo dentro da igreja, vão andar no caminho totalmente contrário, e nós devemos ter cuidado com essas pessoas. Eu contei até isso uma vez na sala de aula para os jovens, e quando eu cheguei aqui na igreja, eu até ouvi algumas coisas que eu cheguei a me escandalizar de alguns irmãos, e eu até pensei em sair na época. Eu disse, que absurdo, é que a pessoa é cristã e fala um negócio desse. E eu realmente estava pensando nisso aí. Mas aí eu fui conversar com o presbítero Frank na época, que ele era da sala dos jovens. Eu perguntei, ô Frank, o que é que você acha de cristãos que ficam com conversas de duplo sentido, conversando de imoralidades? E aí me lembro que ele, não, isso está totalmente errado. Aí foi na confissão, mostrou símbolos de fé. Aí eu aliviei minha consciência, né? Porque eu disse, se ele mostrar qualquer sinal, eu botei na minha mente, né? Se ele passar pano para esse pecado, eu saio dessa igreja. Se ele dissesse que não tinha problema, se ele fizesse, não, mas veja bem, qualquer ação desse tipo, eu saía. Mas no momento que ele deu a resposta, eu disse, não. Então, o certo é isso. É errado, a Bíblia condena. Então, ele como uma referência dentro da igreja, como uma liderança, aliviou minha consciência e eu fiquei. E a partir dali eu pensei, eu não posso basear a minha fé, nem a minha confiança em Cristo, primeiramente em homens, porque eles falham e caem. E segundo, eu não vou ficar me apegando àqueles que são tronchos, porque tem muita gente da igreja e não quer se consertar. Praticam o pecado e a consciência nem sequer incomoda, mas eu vou olhar para aqueles que sinceramente buscam a Deus. E desses eu vou me aproximar. Veja, seria muito bem eu dizer aqui, e gostaria que todos fossem salvos, e que todos realmente conhecessem a Cristo, mas eu não sou juiz, eu não posso bater esse martelo. Mas e se não houver? E se for metade, metade trigo, metade joio? 30% um, 70% outro. Quem é que sabe? Só Deus. Eu não tenho a capacidade de bater esse martelo. Não posso julgar ninguém. A gente sabe que as pessoas também passam por um processo. No entanto, foi importante para mim entender que nem todas as pessoas são iguais. A gente sabe, muitas pessoas saem da igreja às vezes por causa do falso testemunho, dos falsos referenciais. E principalmente quando é liderança. Porque isso afeta toda a igreja, né? Já dizia Hernando Dias Lopes, né? Se o púlpito pegar fogo, os bancos pegam fogo. Então a igreja é um reflexo, muitas vezes, da liderança, das autoridades. E obviamente eu não estou limitando as autoridades, mas a cada um dos irmãos que fazem parte da igreja visível. Da igreja visível. Então esse é o primeiro ponto aqui. Paulo está dando um modelo, ele está mostrando, olha, olhem para nós. E aí mais uma pergunta, né? Nós procuramos ser modelo para os outros? Será que quando nós agimos, nós só pensamos só no nosso bolso? Só na nossa família, só na nossa casa? Ou nós pensamos no conjunto, no corpo de Cristo? Determinadas atitudes que eu tiver podem afetar a fé do meu irmão. Em alguns momentos eu até fiquei pensando, rapaz, será que eu sou tão fraco assim? Minha consciência é tão sensível? Será que tem algum problema comigo? Que às vezes eu vejo as pessoas brincando com coisas sérias, com coisas que são sagradas, santas, com o nome de Deus, com o reino de Deus. Será que sou eu que sou sensível? Ou será que muitas vezes a igreja está se permitindo se tornar insensível, fria, apática? Apática às coisas sagradas, apática às coisas de Deus. E agora nós entramos aqui no segundo momento, porque Paulo, a razão dele colocar a si mesmo e seus colaboradores como referências, é porque ele quer contrastar com as mais referências dentro da igreja. É o que diz os versos seguintes, versos 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, os quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então percebam, a razão de Paulo ter dito aquilo no verso 17 é por causa do que vem logo agora. Cuidado com esses que só focam nas coisas desse mundo.
Obviamente, aqui eu preciso explicar algo. Porque no verso 18, quando ele diz, né? Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, primeira observação aqui nesse versículo. Muitos andam entre nós. Aí você vai para o finalzinho, diz que são inimigos da cruz de Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Pode ter muitas pessoas dentro da igreja que andam com nós, participam do culto com nós, louvam com nós, até mesmo podem participar de ministérios, diversas atividades, seja lá o que for, eles andam com nós, estão entre nós e são inimigos da cruz de Cristo. Paulo não está dizendo, sejam bobinhos, achem que todo mundo é bom, achem que todo mundo é salvo, achem que todas as pessoas têm uma boa intenção de honrar a Deus. Não tem. Isso vai ser revelado pelos frutos. Podemos entender que ele pode estar fazendo uma referência aqui aos judaizantes, porque no início do capítulo, logo no versículo 2, ele diz o seguinte: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então ele se refere a esses daí que ficam se gloriando na carne como cães, que para os judeus era um animal impuro. Então vejam que Paulo, ele identifica ali os falsos crentes, os que confiam em suas próprias obras, que acham que são bons aos olhos de Deus e os chamam de cães. E diz, cuidado com esses, cuidado. Então vejam que ele está fazendo um contraste diretamente com aqueles que são os apóstolos, os colaboradores que pregam o evangelho e que vivem de acordo com a doutrina. Nem todos os que estão dentro da igreja, visíveis, estão presentes na igreja invisível. Joio e trigo misturado ali. E ele diz, e eu vos dizia e agora vos digo, até chorando. E você vê realmente como Paulo ele está sentindo aqui pela igreja. Porque ele sabe que essas pessoas elas têm o poder de corroer. Elas conseguem causar divisões, facções dentro da igreja, causar intriga, inveja, ciúmes, tratam o pecado como algo banal, em vez de repreender, em vez de reprovar as atitudes que são das trevas, elas acham graça, elas fazem piada, elas relevam, fingem que não viram. Aí depois a gente se pergunta por que a sociedade é assim. Às vezes é porque realmente a igreja, ela se constrange, ela é tímida, ela tem medo de ser luz, ela tem vergonha de ser luz. E ele diz no verso 19, agora caracterizando esses falsos, esses inimigos da cruz de Cristo. Novamente, esses judaizantes, eles acreditavam que para os irmãos serem salvos, eles precisavam praticar a circuncisão ou voltar a alguns hábitos ou práticas judaicas. Paulo está dizendo, olha, eles são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque a cruz, ela é o poder de Deus, ou melhor, o símbolo, né? Onde Cristo ele morre pelos nossos pecados e nos perdoa gratuitamente. Como, pois, esses daí estão dizendo que você precisa fazer isso e fazer aquilo? Eles estão anulando a cruz, estão anulando a graça, estão se opondo ao Evangelho de Cristo. E, por isso, eles são inimigos do Evangelho. Porque eles estão querendo voltar àquelas práticas antigas que Cristo já cumpriu. E então ele diz no verso 19, o destino deles é a perdição. É interessante porque Paulo tinha dito no verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então Paulo está dizendo, olha, o meu foco, o meu propósito nesta vida é prosseguir para esse alvo. Eu não vou me desviar nem para a esquerda, nem para a direita. O meu alvo é a soberana vocação de Deus, é Cristo, é a ressurreição, aguardando a vinda dele. Agora, no verso 15 ele diz, todos, pois, que somos perfeitos, perfeito aqui é maduro, cristão experiente, provado, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Então ele está dizendo, todo cristão maduro deveria ter esse sentimento. Que sentimento? Está buscando a perfeição, está buscando o alvo, a soberana vocação de Deus, a expectativa da redenção, da salvação. E aí ele diz, ainda no verso 15, se porventura pensais outro modo, ou seja, se alguém discordar, também isto Deus vos esclarecerá. Paulo não está dizendo toda a opinião é válida. Ele está dizendo, não, vocês não estão entendendo agora, mas creio que Deus, em algum momento, Ele vai permitir que vocês possam enxergar essa realidade, que o nosso alvo é o céu, é a glória, e não este mundo corrompido. Mas, em contraste, estes aí, o destino deles é a perdição, versículo 29. A perdição eterna, o inferno, a condenação. O alvo deles é outro.
O Deus deles é o ventre, que no mundo antigo essa expressão ventre ou estômago era muitas vezes vista como a sede dos prazeres. Ou seja, o Deus deles é o prazer, eles só se importam em satisfazer os seus apetites. Pessoas que, mesmo dentro da igreja, qual é o Deus dele? O apetite, o prazer. É a busca da própria satisfação pessoal. Jesus disse: aquele que procurar a sua própria satisfação pessoal não é digno do meu reino. E ainda continua. E a glória deles está na sua infâmia. A NVI traduz: eles se gloriam do que deveriam sentir vergonha. Ou seja, ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja, que se gloriam de coisas que deveria um cristão se envergonhar. E por último ele diz aí: visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E talvez aqui está o sinal, aqui está a marca aqui de um joio. Às vezes é difícil distinguir, de fato. Tem gente que disfarça muito bem. Mas ele está dizendo, olha, uma característica deles aqui é que eles só se preocupam com as coisas terrenas. Agora, para entender melhor o que ele quer dizer com terrenas, é só voltar um pouquinho os versos, quando Paulo ele se coloca contrapondo esses mestres, ou esses daí, a partir do verso 3. Ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. E agora percebam o que ele começa a falar, elencar, a partir do verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia. Então, esses daí diziam que, olha, o verdadeiro cristão tem que se circuncidar. Paulo está dizendo, olha, eu sou circuncidado ao 8º dia, então eu tenho motivo para me gloriar. Segundo, ele diz, da linhagem de Israel, eu sou de fato um hebreu. Eu não sou um gentio que se converteu à nação de Israel. Eu não sou um gentio convertido, eu sou um hebreu de hebreus. Segundo, ele diz aí, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Essa expressão aqui é porque tinha os hebreus que eram gregos, eram os judeus da dispersão. Se os irmãos lembrarem lá em Atos, quando está tendo a distribuição dos cuidados ali, das ofertas, as viúvas dos judeus gregos, né, dos helenísticos, elas são negligenciadas. Por quê? Olha o favorecimento aí para com os hebreus de sangue. E não só isso, o fato, provavelmente, essa expressão hebreu dos hebreus indica que Paulo ele falava a língua hebraica, enquanto que muitos dos judeus da dispersão não sabiam nem o que era hebraico, eles falavam grego. Então Paulo está dizendo, olha, eu tenho as raízes, todas as raízes tradicionais para me orgulhar. Ele ainda diz mais, hebreus, quanto à lei, fariseu. Ele era um estudioso da lei, daqueles mesmos lá que batiam de frente com Jesus. Ou melhor, que tentavam bater de frente com Jesus. Então, Paulo tem todo motivo para se gloriar. Ele foi discípulo de Gamaliel, que era neto de Hilel, um dos maiores judeus, assim, dos grandes estudiosos judeus. Então, ele tinha muito motivo para se gloriar. Dentro do quê? Da perspectiva humana. E aí ele diz, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ou seja, eu era tão zeloso que eu até persegui os crentes. Ou seja, em zelo por Deus ninguém me barrava. Jesus deu umas chicotadas ali nos carinhas lá do templo, né? Mas eu persegui. Eu até matei pelo meu zelo por Deus. E então ele termina. Quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Ou seja, eu era aquele religioso, cumpria o dízimo da hortelã, lavar as mãos, aqueles regulamentos que a gente sabe que eles gostavam de cumprir. Então, ele está dizendo, eu tenho todo motivo para me gloriar. No entanto, ele diz, sim, ou melhor, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E essa expressão aqui, refúgio, em algumas traduções é tratada como esterco, em outras lixo. Ele está dizendo, olha, tudo isso daqui, que qualquer homem que tivesse na minha posição e com essas qualidades se gloriaria, eu considero como esterco. É algo abjeto que você sente nojo e joga fora. Ele diz, eu joguei isso tudo de lado por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E agora, voltando então para esse verso,
o verso 19, ele diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. É isso, pessoas que se preocupam simplesmente com as coisas terrenas. Status social. Eu tenho 10 graduações. Faço 100 mil reais por hora. Fiz os procedimentos estéticos, não tem ninguém mais bonito do que eu em todo o estado. Minha família é isso, meu pai é aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Sim, é a mesma coisa aqui que Paulo considerou como lixo. E é justamente o apego a essas coisas que faz com que Paulo diga aqui, o fim deles é a perdição. E percebam um detalhe, ele diz, eles, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Só, conta aqui é o só. Porque, obviamente, alguém poderia me questionar, Daniel, então a gente não pode ligar para nada, não pode estudar, não pode trabalhar. Claro que não. Paulo está dizendo, só, o ponto aqui é o só. Eles só se preocupam com essas coisas. A religião é só uma maquiagem para disfarçar o verdadeiro interesse deles. Eles não têm anseio pelo reino de Deus. Eles não estão nem aí para o reino de Deus. O que eles querem é estátua, é poder, é influência, é imagem, é elogios, é aplausos, é tapinha nas costas. Mas eles não estão preocupados com o reino de Deus. E o fim deles é a perdição. Então percebam o quão cautelosos nós devemos ser também ao nos examinarmos. Onde é que estão nossos olhos? É na gloriosa vocação? É no reino de Deus na vida eterna? Ou será que é só nessas coisas aqui presentes? Isso é algo que cabe a cada um de nós refletir. E eu fiquei toda a semana refletindo sobre isso. Será que eu não corro o risco de me tornar como um desses? E pode ser que agora não, porque agora eu estou bem animado. Estou no 2º ano ainda do seminário, mas quem sabe o que me sobrevirá no futuro. Quando vierem as propostas, quando vierem as ofertas. Quem me garante que eu não vou me tornar igual a um desses? Mas como é que Paulo, ele nos recomenda a se manter firme? Olhem para as boas referências. Não se deixe contaminar com esses que estão no meio da igreja, se disfarçam de crentes, mas que o Deus deles é o ventre. Olhem para aqueles que têm seguido o caminho de Cristo. Isso mostra novamente esse princípio, que há pessoas na igreja que são boas referências. Poderia citar o nome de vários irmãos e irmãs aqui, que já me edificaram, que já fortaleceram minha fé, sem me dizer uma única palavra, simplesmente pelo exemplo, pelo comportamento. Até me lembro que Messias uma vez disse aqui, quando ele deu uma aula sobre família, que ele disse, eu entendi o que era uma família estruturada quando eu comecei a namorar com Flávia e vi seu Romildo. Foi algo mais ou menos assim, né? Ele entendeu a importância ali de um pai, ou seja, uma referência. Quando você tem uma pessoa que tem uma boa conduta, que segue o caminho de Cristo, que realmente obedece aos mandamentos, você percebe a diferença, ela é luz. E você tem aquele desejo de seguir aquele caminho. Mas é importante que nós tenhamos o discernimento para também reconhecer que há pessoas que só se importam com seu próprio ventre, que não estão nem aí para o reino de Deus. E agora, para concluir, nos versos seguintes ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tende a ter subordinar a si todas as coisas. Vejam, a nossa pátria está nos céus. Esses homens se preocupam com o quê? Somente com as coisas terrenas. Como é que você é cidadão do céu e só se preocupa com as coisas terrenas? Eu acho que você é cidadão terreno, não cidadão do céu. E aí é que está, novamente, onde está a nossa mente, onde está o nosso coração. O que é que tem ocupado a nossa mente? Os nossos planos, os nossos projetos. São só as coisas terrenas? Porque como é que você pode ser cidadão do céu e não sentir saudade da sua casa, do seu lar? Estava conversando com o irmão ontem, e aí ele disse assim, ô Daniel, por que a gente não fala muito sobre o céu? Eu tenho dificuldade de ver algum crente falando sobre o céu, e eu anseio de entrar no céu. E muitas pessoas têm até a concepção errada sobre o céu, porque elas dizem, acho que vai ser muito tedioso. Vai estar lá todo mundo no coral, cantando santo, 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 eternamente, sem fim. Né? E eu disse a ele, olha, eu acho que é porque a gente não tem uma concepção tão clara de céu. Mas dá para ter um vislumbre. Não dá para imaginar, mas dá para ter um vislumbre quando eu olho ali para Gênesis capítulo 1 e 2. Porque o texto diz que tudo que Deus criou, a cada dia que se termina, diz, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Tudo é bom. E é interessante porque eu fiz a pergunta para ele, né? Por que quando Deus criou no terceiro dia as plantas, ele não criou só pé de manga? Já seria suficiente para satisfazer a nossa fome e nosso estômago. Aí ele ficou pensando e não soube responder. Aí eu disse,
a variação das frutas, dos vegetais, é para o nosso próprio prazer e felicidade. Deus não vai comer isso. É para a gente. Então vejam a preocupação de Deus em satisfazer, em alegrar a sua criação. Porque Deus não só criou um tipo de peixe, um tipo de besta-fera, um tipo de ave. Por que a variação? A beleza. Uma das coisas que fazem a vida tão boa é a arte. A música, a pintura, o cinema e tantas outras coisas que a gente admira nesse mundo. Poder admirar uma paisagem, a variedade dos animais, os sabores, né? Como um biólogo fica fascinado com a diversidade das plantas. Isso é uma maravilha de Deus, isso é um dom de Deus. Isso nos faz felizes. E Deus, como um artista, ele tem prazer em mostrar a sua obra e que nós descobramos. É por isso que dentro da teologia, a gente até utiliza o termo mandato cultural. Descubram aí, vão. Criem, construam. Cresçam, multipliquem-se. Deus está dando a sua criação para que o homem, toda a humanidade, desfrute. Isso tudo revela o caráter bondoso de Deus, a bondade dele para com as pessoas e a glória dele, sua majestade, a sua beleza, a sua sabedoria, o seu eterno poder. Tudo isso manifesta o poder de Deus. Agora, o pecado, ele acaba com tudo isso. Veja, até as leis da física e da química. Vê que interessante. Deus, ele não cria a Terra e dá ali um mapinha de como construir o avião, de como construir a internet. Mas ele permite com que os homens tenham esse prazer, como ali num jogo de tabuleiro, num jogo de RPG, de descobrir as regras do jogo e ver como cada elemento se conecta um com o outro e como as leis da física funcionam e como nós podemos criar coisas e desenvolver a humanidade. Isso tudo, com certeza, Deus tem prazer. É por isso que os salmos, muitas vezes, eles glorificam a criação de Deus, a majestade da sua glória, os céus e a terra, o mar e os animais. Por quê? Porque isso tudo é expressão da glória de Deus, da bondade dele para conosco. Agora pense isso, sem o pecado, e adicione mais ainda a presença de Deus, como era no jardim. E com certeza o céu ainda vai ser superior, creio eu. Então a gente tem um vislumbre de um mundo onde não há guerra, não há fome, não há dor, não há injustiça. Onde tudo é bom, tudo é perfeito e temos a presença de Deus conosco. Aí depois ele perguntou, depois que eu falei isso tudo, né? E será que vai ter carne lá? Porque não vai ter morte? Aí eu disse, eu já não sei. Aí ele disse, não, vai que ele cria uma fruta mais gostosa que a carne. Então vejam, é para isso que nós devemos olhar. A promessa divina é essa. Agora, enquanto nós olharmos para esse mundo e nos apegarmos às coisas desse mundo, não tem como olhar para essas coisas. E é por isso que no verso 1 do capítulo 4 ele conclui: portanto, tendo em vista isso, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, assim amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Como é que a gente permanece firme? Tenham boas referências. Acima de tudo, o próprio Cristo. Lembrando, novamente, Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. No capítulo 2 ele disse, tende em vós o mesmo sentimento que também teve em Cristo, que sendo Deus, tomou forma de homem. Então vejam o modelo aqui, é olhar para Cristo, é olhar para o reino de Deus, é não se apegar às coisas desse mundo. E aí suportamos todos os sofrimentos, todas as calúnias. Pode ser o pastor, o padre, o papa, pode ser quem for que cair e pecar e vacilar, mas isso não vai abalar a minha fé, porque ela não está fundamentada nos homens, mas no Cristo, que é perfeito e é fiel. Então, para concluir, trazer breves aplicações aqui. Só 2 aplicações. Primeiro, não olhe para si mesmo, olhe para Cristo. Somos falhos demais para encontrarmos forças em nós mesmos. Em nenhum momento, diferente dos coachings aí hoje em dia, né? Ele recomenda para buscar força em si mesmo. Você faz a sua história, você define o seu destino e por aí vai, né? O texto sempre nos aponta para Cristo. Olhe para Deus, olhe para o seu reino. É a esperança em Cristo que nos dá força diante de todas as dificuldades deste mundo. Se não olharmos para Cristo, a nossa esperança se esvai. E aí é melhor seguir aquele ditado lá, né? O mundo é dos espertos. E talvez esses irmãos que estão se corrompendo aos poucos estão indo por essa filosofia. O mundo é dos espertos. Mesmo dentro da igreja, mesmo estando em posições onde eles têm o dever de instruir a outros, ensinar a outros e corrigir a outros. E a segunda, não negligencie o seu tempo com Deus. O pecado age sorrateiramente. O que você consome influencia seu modo de pensar e agir. Então, novamente, é olhar para o reino de Deus na prática
é aquilo que todo mundo já sabe, né? É o básico do básico, o feijão e o arroz do Evangelho. Leia a palavra, ore, medite, participe dos cultos, esteja presente na igreja, busque ao Senhor, arrependa dos seus pecados, é o básico. Mas veja, nós negligenciamos isso constantemente. Negligenciamos isso constantemente. A ausência de oração é um marco entre nós. Eu estou utilizando aqui a minha experiência como referência, mas eu suponho que todos nós temos dificuldades de orar. Mas como é que vamos receber o poder de Deus? Como é que vamos receber o Espírito Santo atuando em nosso coração de forma a nos constrangermos com o pecado se a gente nem sequer busca Deus? Passamos mais tempo em telas, vendo distrações, entretenimentos, bobagens, desfrutando da glória deste mundo. E aí, quando chegamos na igreja, não sentimos nada, a mensagem não nos toca. Por que será? O que é que tem alimentado a nossa mente? O que é que nós temos consumido? E aí vamos nos tornando iguais a esses homens aqui, aos poucos. Não é do dia para o outro, não, é aos poucos. Se preocupando somente com as coisas terrenas. Assim como aquela semente que caiu entre os espinhos e foi sufocada com o cuidado das riquezas e o cuidado das coisas deste mundo e não produz fruto. E agora que não produz fruto, já sabem para onde vai. Então, essa é a mensagem de Cristo para nós. Que nós devemos olhar para Ele, ter Ele como referência, observar aqueles irmãos e nos aproximar daqueles que realmente têm um interesse por Deus. Isso não significa que você deva se afastar dos que pecam, muito pelo contrário, você deve chegar e alertar, conversar com o irmão, como vai dizer Mateus capítulo 18. No entanto, isso não é garantia que ele vai querer se arrepender e mudar. Então, cabe a nós buscar continuamente a Cristo, nos fortalecermos, nos afastarmos desse mundo corrompido, para não perdermos os nossos olhos do alvo, que é Cristo, que é o céu, que é a expectativa da ressurreição do corpo de sua glória. É por isso que no verso 21 ele diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Novamente, a referência é Cristo, para sermos como Ele é, para partilharmos dele, para termos comunhão com Ele. Então, que o Senhor Deus aplique essa mensagem em nosso coração, que possamos entender que esse é o chamado de Deus para nossas vidas, que devemos buscá-lo, glorificá-lo, olhar continuamente para o seu reino, para a sua majestade. E tenhamos cuidado, que aquele que está de pé, cuidado, para que não caia. Somente assim nós vamos manter a nossa fé firme no Senhor, confiando nele, pedindo seu auxílio, por meio do seu Espírito. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos louvar a Deus com o hino de número 221. Enquanto nós estivermos cantando o hino, os diáconos farão recolhimento dos dízimos e ofertas. A oferta escola dominical, que por conta dos contratempos da energia, a gente não pôde recolher, não será recolhida agora, tá bem? Cantemos ao Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus.
quero reforçar as boas-vindas que já foi dada aos irmãos que estão nos visitando. Que o Senhor continue nos abençoando, é bom tê-los aqui. Alguns nem são mais tão visitantes, né? Raimundo, Dona Aurora, sempre está aqui conosco, é bom tê-los aqui. Vou pedir para o diácono fazer a oração, em seguida eu petrarei a bênção apostólica. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para te louvar, te adorar, Senhor, e aprender mais sobre a tua palavra. Nesse momento também, Senhor, quero te agradecer pelas ofertas levantadas aqui, Senhor, ofertas essas que vão servir para a manutenção da tua casa, Senhor, para usá-las no teu trabalho, Senhor. Quero te pedir também que o Senhor possa estar nos levando em paz e em segurança para a nossa casa, Senhor, e que o Senhor possa nos trazer novamente mais tarde, Senhor, para continuar te cultuando, Senhor. É o que eu te agradeço e te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão, a consolação e o avivamento que vem do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, agora e para todo sempre.